balance as contas, não pare de peneirar. Eu vim pra lhe ver sambando, eu vim pra lhe ver sambar. A roda da tua saia, da barra de tafetá. Me põe a cabeça, roda moreninha da sandália do pompom grená. Bom, boa tarde. Embora as pessoas tenham demorado tanto, eu esteja demorando um pouco a voltar do almoço, mas infelizmente o nosso tempo é limitado, então vamos dar início ao painel. Nós vamos ter agora o nosso terceiro painel, tivemos 2 ontem, né? Esse painel é sobre o tema de corredores de transmissão, uma coisa que no Brasil está ficando muito importante, né? Nós já temos alguns grandes corredores e eu vou então chamar o moderador, palestrante e os 2 debatedores de hoje. Então, por favor, Mauro Muniz, do ONS, que será o nosso moderador, Márcio Schertmann, diretor de transmissão da Eletrobras, que é o nosso palestrante, Nelson Martins, pesquisador do CEPEL, que é um dos debatedores, e Dorival Carvalho, da EPE, que é o outro debatedor. Por favor, vocês tomem assento. Márcio, você, como é o palestrante, fica aqui. Então, tá bom. Seja melhor a gente ficar lá para assistir. Não, melhor. Se você quiser, depois você vai, mas fica aqui, pelo menos para começar, né? Eu vou entregar a palavra aqui para o nosso moderador. Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento aí pelo convite, em meu nome, em nome do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, ao CIERTEC, a Bracier, em especial o Dr. João Barros, Dr. Carlos Ribeiro, aí da ISA-CETEP. E o tema aqui nosso é bastante relevante, é um tema muito amplo sobre transmissão. Tem uma palavrinha-chave ali, que é o CCAT. Então, vou fazer algumas considerações iniciais e depois vou passar a palavra aqui para o Dr. Márcio Schertmann. Também queria manifestar aí a minha prazer aqui em estar com os meus colegas aqui, que eu conheço de longa data, figuras ilustres aí do setor elétrico, Dr. Márcio Schertmann, Nelson Martins e Dorival Carvalho. Bom, o tema transmissão, como eu disse, é um tema muito amplo. Eu que trabalho no ONS, tangencia nossas atividades no dia a dia, na busca pela segurança da operação do sistema interligado. Um assunto que assim, me chamou muita atenção em alguns fóruns que eu participei. Quem teve a oportunidade de ontem assistir os painéis lá de GD, geração distribuída e também da mobilidade elétrica, achei interessante, porque hoje o consumidor ele assumiu um outro papel, ele tem uma função mais ativa, inclusive denominado de prosumidor, que ele tem, então, a capacidade de gerar e prover energia para si próprio, em alguma grandeza. Mas, então, em alguns fóruns que eu participei, houve esse questionamento: como é que vai ser o papel da transmissão no futuro? Será que ela vai continuar tendo essa relevância no futuro, já que a carga vai ter uma capacidade parcial de se autossuprir, né? Então, esse é um ponto assim, chave. Eu sei que o Dr. Márcio vai apresentar, vai, de alguma forma, abordar esse tema, mas eu acho que é interessante fazermos alguma reflexão sobre ele. É lógico que nem todos os consumidores terão essa capacidade de fazer o seu autossuprimento, vão haver sobras. Então, de fato, o assunto não é tão simples assim. Eu não vou dar a resposta aqui, não existe uma resposta assim, direta. O futuro, o sistema vai se construir, mas temos que olhar o mundo, né? Se virmos assim, a GD no Brasil está na infância ainda, foi mostrado ontem de forma clara no painel que houve ontem,
mas na Europa não está. E o sistema de transmissão continua a ter um papel de bastante relevância, então é um ponto importante para nós refletirmos sobre. Outra consideração que eu queria fazer é sobre a inserção de renováveis, porque ela é um caminho que não tem volta, são fontes muito importantes para o país, para o próprio setor elétrico, mas ela traz uma característica, uma dificuldade na gestão, no caso de pós-perturbação, por exemplo, no desempenho dinâmico do sistema. Então, hoje o ONS já faz um provimento aí de inércia, né? Uma visão de inércia. Então, já despachamos térmicas em algumas situações por razões elétricas, né? Em especial na região Nordeste. No passado, fazíamos um olhar lá, por exemplo, numa situação de ilhamento na região Nordeste, olhando só a atuação do ERAC, havendo equilíbrio carga-geração, estava satisfeito, estava resolvida a questão. Hoje tem mais uma variável. Será que a inércia que vai ser remanescente nesse ilhamento ela é capaz de manter o sistema em equilíbrio? Em muitas situações, não. Vivemos esse problema recentemente. Por exemplo, no caso do CMO, tivemos recentemente uma queda grande do CMO e, repentinamente, muitas térmicas se desligaram e, quando vimos, estava um cenário com pouquíssima térmica e tivemos que fazer despacho de térmicas por conta de inércia. É uma razão impensável, na verdade, é uma razão elétrica, né? Despacho por razões elétricas, fora do mérito que eu estou mencionando, mas por conta de inércia era impensável isso alguns anos atrás. Então, esses são os novos desafios. Eu não quero colocar nem como problema, é um desafio, né? Traz soluções, logicamente, as renováveis, mas traz esses desafios que a gente, logicamente, está enfrentando no dia a dia. Eu queria só dar um exemplo. No blackout que tivemos lá de 21 de março do ano passado, na região Nordeste, ele teve origem na perda do bipolo 1, que a gente chama lá, Xingu Estreito de Belo Monte. E a perda desse bipolo, por conta do atraso das obras da Bengô, do 500 kV, foi necessário implantar sistemas especiais de proteção, e, na perda desse bipolo, é necessário fazer corte de geração, porque o sistema remanescente não tem capacidade de escoar toda aquela potência que estava sendo gerada, em especial em Belo Monte. E a origem do problema foi exatamente esse, quer dizer, não houve o corte dessa geração. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas houve um problema nesse CEP. O fato é que resultou no ilhamento lá da região Nordeste. E aí, houve, em seguida, o equilíbrio de carga-geração, né? A atuação do ERAC, o Esquema Regional de Alívio de Carga, foi suficiente para trazer o sistema em equilíbrio, com alguma perda de carga, mas, em seguida, houveram duas perdas de geração. Houve a perda de uma unidade geradora de Luiz Gonzaga, o sistema permaneceu em operação, e, na segunda unidade que saiu, o sistema veio a blackout. O curioso, e é por isso que eu estou citando esse caso, é que o que havia de geração sincronizada de eólica era muitas vezes superior a uma unidade de Luiz Gonzaga. Mas ela, logicamente, não incorpora nenhuma inércia efetiva ao sistema. Então, esse é um exemplo assim, qualitativo importante para mostrar que, nesse caso em específico, por exemplo, não adiantou a eólica estar ali sincronizada, a saída de uma unidade geradora de Luiz Gonzaga foi suficiente para levar o sistema a blackout. Então, são casos assim que eu estou levando só para reflexão, mas como uma introdução aí, para a apresentação que o doutor Márcio vai fazer, vai nos brindar aí em seguida. Só para finalizar, que o assunto tem HVDC no meio, ele vai abordar também a questão do HVDC. Então, até recentemente, tínhamos apenas os 2 bipolos de Itaipu, mais recentemente incorporamos os 2 bipolos do Madeira, são 2 bipolos de 2.400 km de extensão, e agora já temos mais um bipolo de
Belo Monte, como eu fiz menção agora, e final de julho, início de agosto, vai entrar em operação. Finalizamos os testes agora com sucesso do segundo bipolo, de mais ou menos 800 kV, também, assim como o primeiro, de Belo Monte. Vai ser um desafio muito grande para o operador, agora, operar todos esses bipolos. Eles convergem praticamente para o mesmo ponto elétrico aí na região sudeste. Então, vai surgir, já estamos lidando com uma outra questão, que é de multifeed. Eu não vou me adiantar, o doutor Márcio vai trazer, a gente pode, em seguida, fazer uma discussão sobre isso. Mas, falando de HVDC, vou citar só um caso que também é curioso, que nós não estamos acostumados, né, porque o Itaipu era praticamente uma transmissão ponto a ponto. Mas agora que a gente já tem um embedded system, que lá é o caso aí do Bipolo 1 de Belo Monte, recentemente tivemos um evento curioso, que foi uma falta em Estreito, e o evento se deu lá no norte. Então, no primeiro momento, o detentor lá da concessão da linha Xingu, do Curuí-Xingu, que é a Isolux, eles me ligaram, nós tínhamos programado uma análise da perturbação, e eles falaram, percorremos a linha toda e não achamos o defeito na linha. Eu falei, não, mas não houve defeito, né? Então, qual foi o evento, né? Houve uma falha de comutação em Estreito. Repentinamente, essa transmissão toda que vinha pelo bipolo, ela foi desviada, vamos dizer assim, para o sistema AC, o Xingu, Tucuruí, e no fundo, houve uma falha da proteção. É uma linha que é altamente compensada, tem 70% de compensação, então é difícil ali fazer o ajuste ali da proteção, e a proteção atuou e abriu esses dois circuitos. Depois vieram outras consequências lá com a atuação do ERAC na região norte. Mas, você vê, um evento no Sudeste, em São Paulo, ocasionou um efeito lá no Norte, e a transmissora, antes de analisar a situação, percorreu a linha e não achou o defeito, né? E depois que fez um contato conosco lá no ONS, foi informado que, na verdade, não tinha defeito. Foi um problema na atuação da proteção, mas, efetivamente, não houve uma falta na linha. Então, assim, quer dizer, bem-vindo a esse novo mundo aí de HVDC, são outros desafios que temos que enfrentar. Não estamos qualificando que é pior ou melhor, mas nós temos que nos acostumar que são outros desafios, é diferente do que a gente estava acostumado, e é por isso que a transmissão traz muitos desafios. A nova transmissão tem HVDC, dentro do HVDC tem muitas modalidades diferentes. O doutor Márcio vai mostrar, tem o LCC, tem o VSC, muitos equipamentos de controle, ou seja, o que não falta são desafios aí para frente. Bom, vou passar a palavra para o doutor Márcio aí, para eu não me estender muito. Obrigado. Alô? Boa tarde, Mauro, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite aí dos colegas do Bracier, Jatobá, João Barros e a Isa. Eu vou falar de pé, porque depois do almoço, doutor Carlos Ribeiro, eu vou falar de pé, vou andar um pouquinho, que é para movimentar, ajudar vocês a digerirem. O almoço tem, eu queria dizer também que tem algumas transparências, parte em inglês, porque são parte de algumas outras palestras que a gente vem dando em nome do próprio Sigre, que eu tenho a honra de participar. Bom, os tópicos... Eu vou dar um pouco de voltas para chegar na transmissão. Vocês talvez não entendam muito bem por que eu vou começar com esse cenário mundial e eletrificação, mas a gente vai chegar lá. O atendimento ao Acordo do Clima de Paris, o papel da transmissão e alternativas, e um pouco do que o doutor Mauro falou, a experiência brasileira com os corredores em corrente contínua em alta tensão, CCAT. Bom, a primeira questão é se a gente pode ter algum cenário de diminuição da dependência de eletricidade. Então, a gente sabe que
essa é uma estatística de 2010, 2017 e a perspectiva para 2025. Em cor azul é a população mundial e em verde é o número de usuários de internet como um símbolo de usuário de eletricidade. Então, nós vamos chegar a 8 bilhões de habitantes na Terra, proximamente, 100% da população conectada à internet como um símbolo de que a eletrificação vai atingir a sua plenitude. Aqui, eu poderia perguntar também, mas e o setor de transportes? A gente pode prever a manutenção do sistema de transporte em massa, principalmente caminhões e transporte urbano baseado em energia fóssil? Na verdade, a gente está já com crescimento, já está se anunciando o crescimento no uso de energias renováveis do transporte, importante. Já tem uma participação prevista agora para 2023 de 3,8%. Boa parte dessa curvinha em verde são biocombustíveis, mas uma boa parcela de essa azulzinha que é de energia de veículos elétricos, né? Eletrificação. Isso só vai crescer, eu acho que no painel ontem, né, doutor Mauro, foi visto isso, questão de mobilidade elétrica, embora o nosso apelo seja menor que o da Europa, em função da nossa matriz elétrica ser muito mais limpa, mas vai acabar chegando aqui, essa curva ela vai realmente crescer. Então, é outro setor de transportes, que vai demandar uma eletrificação maior, além da própria, aquilo que eu mostrei antes, da próprio crescimento vegetativo da população e a necessidade da vida moderna em se ter conexão a fontes elétricas. Só para dar um exemplo, não sei se foi falado ontem, a China já passou de 1 milhão de veículos elétricos, né? A Europa, Estados Unidos, a Europa em segundo, Estados Unidos em terceiro, nós ainda estamos bem modestamente crescendo. Sobre a maior dependência da população na eletricidade, o que faz? Um pouco do Dr. Mauro falou, é a responsabilidade dos operadores das empresas de energia elétrica em prover um serviço de suprimento confiável. Cada vez vai ser mais exigido, nós que atuamos no setor elétrico, de termos um serviço confiável, porque a população vai ficar dependente. Mas não só isso. 38% das emissões de CO2 no mundo se derivam dos setores de geração elétrica. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em, digamos, olharmos para essa questão das emissões. Nós temos ainda no gráfico à direita, vocês podem ver, ainda o grande campeão de geração ainda é a geração carvão. Né? Desses 38%, nós temos a China com 27% desses 38%, Estados Unidos 15%, Comunidade Europeia 10% e a Índia 7%, mas, por exemplo, o caso da Índia crescendo a uma velocidade bem grande ainda, essa questão de emissões, mais de 6% ao ano, em termos de crescimentos das emissões lá na Índia. Outro fator que aumenta o consumo de eletricidade, é o que está mais embaixo ali, é um aumento considerável das cargas de aquecimento e de ar-condicionado pelas temperaturas extremas que a gente tem acompanhado, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, o próprio Japão, se a gente olhar o último verão, temperaturas acima de 40 graus e invernos muito rigorosos. Então, não é só no Brasil que a carga de ar-condicionado está tendo um fator importante, mas essas temperaturas extremas que têm a ver com as emissões de CO2, elas acabam fazendo um outro fator para se aumentar o consumo de eletricidade per capita.
Eu tenho visto recentemente, nas palestras que eu tenho participado, eventos do SIGRE, a questão do hidrogênio, que está se configurando como uma, digamos, está começando a fazer parte das alternativas, que é o conceito power to gas. Não é mais gas to power, como foi até pouco tempo, ou está sendo ainda aqui. Quer dizer, as empresas de geração de gás entrando no setor elétrico, mas agora, numa outra direção, a geração de energia elétrica, usando parte dessa geração para se fazer a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio. E uma das possíveis aplicações, a gente vê aí várias aplicações, uma seria metanol, que é um insumo industrial muito usado, e nós vemos vários navios também, que esses gases ficam transportáveis. Então, há uma outra, digamos, um outro setor que está se juntando ao setor elétrico, ou outros setores, que o setor de gás e o setor de transportes marítimos. Está se juntando ao setor elétrico. Eu vi uma palestra recentemente sobre você fazer, a partir de usinas, por exemplo, eólicas, você gera energia em alto mar, por exemplo, dá para fazer a eletrólise, pelo que eu entendi, já dá para fazer eletrólise com água salgada. Então, à esquerda, né? Vê o que vai para a rede, o excesso de eletricidade, por exemplo, que possa ter em algum momento, você faz, com esse excesso, você faz a eletrólise, gera hidrogênio, armazena numa célula combustível e repõe a rede quando essa intermitência for acentuada, no sentido de, digamos, de firmar, né, essa energia intermitente. Bom, eu vi agora, recentemente, um projeto visionário de ilhas eólicas no Mar do Norte, com uma perspectiva de desenvolvimento de 180 gigawatts em eólica, interligando, por exemplo, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Suécia, fazendo, digamos, um hub mesmo, como eles falam, hub and spoke, conceito. É um projeto muito ambicioso, provavelmente vai ser feito em etapas, não vai ser feito de uma vez só, mas eles estão falando 180 gigawatts, que é mais do que a nossa potência instalada. É interessante ver quem são sócios desses estudos. São dois operadores, o operador holandês, a TenneT, o operador dinamarquês, a Energinet, uma empresa de gás, Gasunie, e o Porto de Roterdã. Interessante, o Porto já está se associando, porque toda essa questão de você armazenar hidrogênio e poder transportá-lo para outras regiões. Ou seja, uma integração. Eu não sei se a gente vai ter, no futuro, essa segmentação entre os setores, se a gente não vai ter muito mais a integração com outros setores, né? Bom, se fala de hidrogênio há tanto tempo, então eu peguei algumas estatísticas do EA, da Agência Internacional de Energia, dizendo que houve falsos alertas no passado, de que agora o hidrogênio está viável. O que a frase de cima diz é que, de repente, agora vai. Agora a gente vai ter, num curto prazo, condições de ter produção de hidrogênio associado à eletricidade. E tem um instituto na França, isso do ponto de vista de eletrólise, mais embaixo, é um instituto já construído na França, um projeto de 20 bilhões de dólares, 800 empregados, que chama ITER, que está fazendo mais ou menos o que o Sol faz, que é obter hidrogênio a partir de fusão magnética. Não é um experimento, não, já tem 800 empregados, muitos pesquisadores
acaba, em um dia, chegando a uma solução viável, né? Que são essas máquinas que eles chamam de tokamak. São os emuladores de sol. É o mesmo processo que tem no próprio sol de geração de hidrogênio. Bom, o setor elétrico, então, ele é responsável por uma grande parte das emissões. E como é que nós estamos em relação aos objetivos estratégicos da ONU? Nós estamos indo bem? O que tem acontecido? Tem até alguma diminuição global em termos de carvão. Não vou olhar o gráfico à nossa direita, à direita de vocês, e um crescimento do gás natural e uma estabilização relativa dos setores nucleares e hidroeletricidade e um aumento das renováveis não hidro, solar e eólica. Então, há uma diminuição, há um aumento do gás natural. O gás em si, ele é menos poluente, todos sabemos, ele emite menos. O problema do gás não é ele em si, mas é o que ele traz junto com ele, que é o petróleo. Na verdade, o gás é associado ao petróleo. Então, não tem como só produzir gás, em maioria das vezes, não tem só como produzir gás, você tem que ter o petróleo junto, acaba, essa indústria toda, essa cadeia toda acaba aumentando. Bom, o que tem ocorrido em relação aos Strategic Development Goals 6 da água, o 7 de eletricidade e o 13 da mudança climática, que é o mais assim, significativo, que é a meta de se ter somente 1,5 graus de aumento até 2030. 2017, 2018, nós tivemos um aumento das emissões significativos. Mas aí pode se perguntar, mas não está gerando, não tem muito mais renovável, muito mais. Tem, só que as renováveis elas estão crescendo, talvez numa taxa de 20% ao ano, mas numa base pequena. E o gás e o carvão podem estar crescendo 4%, 5% ou 6%, mas dentro de uma base muito grande. Ou seja, o resultado global é um aumento significativo, nós não vamos atingir o SDG 13 com essa tendência. Então, a frase final, a crescente demanda global por energia, isso que eu falei no início, ela está superando a descarbonização, por enquanto. Esse é o efeito líquido de um aumento das emissões bastante significativo. Mas as renováveis não estão caindo de custo? Estão, sim. Se vocês olharem existe uma faixa verde, né? Não, desculpe. Eu não consigo voltar mais? Aqui. Existe essa faixa verde para as 4 tecnologias, eólicas terrestres, PV, solar, são até alguns colegas do CEPEL que me ajudaram nisso, a eólica marítima e a solar concentrada, com tubulares concentradas, que não é tecnologia em célula fotovoltaica, todos estão caindo de custo. As linhas azuis são já os custos verificados e as linhas laranja são as previstas. Quer dizer, as renováveis, de uma maneira geral, elas estão nessa faixa verde, que é a faixa de custos de energia fóssil. Elas já são competitivas na sua maioria. O caimento mais significativo, realmente, a gente sabe que é o custo das solares fotovoltaicas. Apesar disso, nós temos um aumento de emissão ainda muito grande, como eu expliquei, porque essas aplicações novas são em cima de uma base pequena e, embora tenham uma taxa de crescimento maior, não refletem quando a gente compõe.
E também essa questão de célula fotovoltaica tem um alerta do IRENA, é um Instituto de Energias Renováveis, que é sediado na Alemanha, a questão das células PV, que tem um tempo de vida relativamente limitado, e se espera em breve que os resíduos dos projetos PV, para serem descomissionados, vão gerar cerca de 5,5 a 6 milhões de toneladas, que se equipara à quantidade de novas instalações previstas. 6 a 7 milhões. O que nós vamos fazer, então, com esses resíduos todos? Só a União Europeia adotou até agora regulamentos sobre tratamento desses resíduos, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar também. E o papel a mensagem da Agência Internacional de Energia é a constatação, aí começando a chegar mais perto de onde a gente quer chegar, a constatação que não dá para promover o crescimento das renováveis intermitentes para chegar a valores percentuais muito altos, tendo como premissa a necessidade de se ter um suprimento cada vez mais confiável, mais seguro, o serviço de eletricidade cada vez mais essencial. Ninguém vai conseguir viver sem eletricidade nem um minuto, que vai ser um prejuízo social muito grande. Então, como é que se faz isso? A Agência Internacional de Energia recolocou em seu planejamento estratégico desse ano a hidroeletricidade como fonte capaz de dar esse segmento para as energias renováveis intermitentes, abriu um canal de discussão e de financiamento de novas hidrelétricas, e essa curva é uma curva deles, né, da Agência Internacional, mostrando o potencial hidrelétrico que existe nos vários continentes. No caso nosso da América Latina, cerca de mais de 50% ainda para ser aproveitável. No caso da África, então, é quase 90%. Bom, esse é outro fator. Essa outra curva também lá da Agência Internacional, quando a gente vai aumentando a participação de solar e eólica no eixo horizontal, o eixo vertical é mais ou menos os investimentos que têm que ser feitos para a flexibilidade, que o Dr. Mauro estava explicando muito bem agora, essa questão toda de você ter intermitentes, você tem que ter a sua estrutura de backup pronta para funcionar sempre que necessário. Então, essa flexibilidade ela se produz realmente em termos, traduzida como flexibilidade. Então, a partir de 30% de penetração, como alguns países querem fazer, a gente vai para esses níveis de flexibilidade, que significam investimentos 4, 5, 6, ou seja, investimentos bastante elevados. Em resumo, essa primeira parte, aumento populacional, aumento da expectativa de vida, aumento da eletrificação das sociedades, faz com que a gente tenha uma crescente dependência da eletricidade e a importância de um suprimento confiável. Por outro lado, a preservação do nosso planeta requer a maximização do uso de energia limpa e renovável. Aqui eu coloco a palavra limpa também, por exemplo, a questão da energia nuclear, ela não é renovável, mas é limpa. Mas, então, como conclusão número 3, é o pensar em sistemas de energia renovável, não mais só por tecnologia, mas como sistemas sustentáveis de energia renovável. E a palavra sustentável tem a ver com suprimento confiável. Ou então, quais são as opções? Ou a gente aumenta o uso de fontes renováveis, se não for possível aumentar as fontes renováveis, nós vamos ter esses problemas todos de
aumento da temperatura e as consequências todas de emissão de CO2 no nosso planeta. A atratividade, a competitividade das intermitentes, ela vai ser mantida. Eu acho que a gente está voltando, então, para os olhos novamente para as fontes hídricas, e aí a gente tem que discutir a questão no nosso caso, a questão dos reservatórios, temos que discutir sim, ou projetos de usinas reversíveis, que temos algumas possibilidades aqui no Brasil. Até estava lendo um artigo esses dias sobre o Sobradinho, a região Sobradinho daria para fazer reversível. Mas nós não temos hidrelétricas em todas as regiões. Então, como é que a gente faz? Para a gente seguir essa tábua de salvação nossa, nós temos que interligar os países, as redes, nós temos que ter mais transmissão. E aí eu chego um pouquinho já na parte técnica, né? O que precisa ser feito pela transmissão, um domínio mais completo das tecnologias de ultra-alta tensão, corrente alternada e corrente contínua, a questão do desenvolvimento das redes de corrente contínua, o DC Grid, né? A tecnologia de condutores e cabos isolados para maiores distâncias. Se a gente está pensando em interligações aí de 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, as tecnologias hoje de condutores vão dar perdas muito altas que vão inviabilizar os projetos. E outra questão é a aceitação pela sociedade, esse é o nosso papel, de novas instalações de transmissão. É muito difícil, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade crescente, mas a gente sabe que em muitos países da Europa não se consegue fazer nenhum projeto de transmissão novo. Eu acho que a gente vai ter também a tendência de fazer transmissões mistas entre cabos subterrâneos e linhas de transmissão, os cabos em áreas ou politicamente ou ambientalmente mais sensíveis, né? E com linhas de transmissão. Mas tem alguns projetos já na Europa de silhuetas de torre que eles chamam de ecodesign, quer dizer, designs mais aceitáveis, que eu acho que é uma coisa bastante interessante. À esquerda é uma linha de transmissão existente na Noruega, que passa por uma zona residencial, eles conseguiram fazer, e as duas transparências mais à direita são propostas da Coreia do Sul, torres mais esbeltas, para mitigar o efeito visual. O efeito eletromagnético, ele está estudado, ele está determinado, no nosso caso aqui do Brasil, ele é regulado já pela ANEEL. Então, digamos, se você estiver dentro dos limites estabelecidos pela regulação, fica faltando o efeito visual. Então, a gente também não deve, o setor elétrico não deve ficar parado, simplesmente dizer, bom, a gente não consegue fazer nenhum projeto novo, e aí? Fica por isso mesmo? Não. Então, tem algumas iniciativas. Tem também na Dinamarca uma torre que eles chamam de pylon, que é uma torre tubular, que já está sendo aceita pela sociedade como forma de você mitigar essa questão, o impacto visual. As pessoas se esquecem que nesses fiozinhos está se transmitindo energia elétrica para o bem da população toda. As pessoas esquecem um pequeno detalhe, né? O que está sendo transmitido por esses fios. Sobre características corrente contínua, eu queria chamar a atenção que, além da corrente contínua ser uma transmissão de 0 Hz, como ela não tem reatância em regime permanente, é uma linha de 0 quilômetros. Isso que o Dr. Mauro falou muito de um defeito em estreito, rebatimento na região norte, é porque a transmissão em corrente contínua ela aproxima os sistemas, ela torna os sistemas mais próximos, com os benefícios e com os desafios que isso pode causar. A gente vai ver nas transparências seguintes alguns
benefícios aí que a gente tem por esses corredores brasileiros. Tem duas tecnologias em corrente contínua, um tiristor, a mais antiga, começou em 1972, chamada de Line Commutative Converter, e a nova tecnologia, baseada num dispositivo que não é tiristor, é um transistor, tem uma chave que abre e fecha, chamada IGBT. Tem a comparação, ela tem algumas vantagens, por exemplo, ela pode trabalhar em sistemas de relação de curto-circuito mais baixa. Ela não apresenta, essa tecnologia VSC, não apresenta o problema de falha de comutação, é mais compacta, não tem os filtros, em geral não tem os filtros CA que ocupam um espaço grande, mas ela tem algumas limitações. Por exemplo, a questão de eliminação de faltas em linhas aéreas, que ela não tem essa capacidade, e também a questão de sobrecarga, a última figura, Dynamic Overload, que nós temos usado bastante, né, doutor Mauro, como uma necessidade nossa. Ela tem benefícios sistêmicos. Com o VSC, se você quiser ter 33% de sobrecarga, você tem que dimensionar a sua instalação 33%, para esses 33%, como se fosse regime permanente, aumentando o custo, né? Tem duas tecnologias em termos de configuração de chaves na tecnologia VSC, a meia ponte à esquerda e a ponte completa à direita, mais ou menos o dobro, né? Quer dizer, o capacitor, ou ele fica numa ponta, ou ele fica no meio das duas pontes, com IGBT e com diodos. Em termos de configuração sistêmica, a gente tem, a gente poderia falar que você controla o fluxo de potência da mesma forma, um terminal controla a corrente e um terminal controla a tensão, como se faz em LCC. A potência ela é revertida pela mudança do sentido de corrente, então isso é dual ao LCC. Ela pode controlar a questão da potência reativa também pela diferença de tensões entre a ponte e o sistema, e como ela reverte sem mudar a sua polaridade, pode-se usar em transmissões submarinas, isso é bem importante. Esses cabos XPLE, o estudado, que são cabos mais econômicos, até 525 kV. Tem duas configurações. Tem o chamado monopolo simétrico, que são essa configuração que está na figura. Com essa configuração, os transformadores são transformadores CA normais, não são conversores, porque não tem componente CC passando por eles. Mas requer a questão de eliminação de faltas, requer o disjuntor CC. Isso é porque grande parte das aplicações de VSC hoje são com cabos submarinos ou subterrâneos, onde não há esse problema, né? E também, nesse caso, essa é a configuração mais estudada, o monopolo simétrico com a ponte de meia onda. É o mais econômico, é o mais usado nesses projetos até hoje. Mas, quando você perde qualquer componente, você perde a sua transmissão toda. O sistema bipolar seria esse, ele economicamente ainda ele é bem mais caro que o LCC. Aí, se você tiver algum problema em algum dos componentes, você poderia perder somente 50% da sua potência. Desempenho em faltas, eles têm características diferentes do LCC. Essa é uma sequência de chaveamentos
O que eu gostaria de chamar a atenção é que, como tem aquele caminho paralelo de diodos, a corrente de falta na linha, ela é mantida pelo caminho dos diodos. Por isso, a gente tem essa comparação. À esquerda é tecnologia VSC e à direita a tecnologia LCC. Para uma falta na linha CC, a gente vê, se eu consigo apontar aqui, acho que não funciona. Se vocês veem na curva da esquerda, o VSC, quando ocorre a falta, a interrupção da corrente ocorre 3 ciclos depois. O que são esses 3 ciclos? É a abertura do disjuntor CA. E, uma vez eliminada a falta, tem que recarregar aqueles capacitores todos, aqueles módulos todos. Então, nós temos um tempo de recuperação entre 700 milissegundos e 1,5 segundos. Essa é outra questão, né, doutor Mauro, de a gente poder suportar, depois de uma falta, por exemplo, 1 segundo sem essa potência. No lado direito, a gente tem a tecnologia LCC, e o tiristor ele tem intrinsecamente consigo um disjuntor eletrônico. Ele auto-extingue a corrente de falta em 10 a 15 milissegundos, não há nenhum chaveamento mecânico, e a recuperação, incluindo o arco a deionização do arco, em cerca de 400 milissegundos, ou seja, 2 a 4 vezes mais rápido que a tecnologia VSC. Esse é outro fator que a gente tem que pensar para futuras aplicações aqui no Brasil. Estou olhando para o meu planejador preferido aqui. As fronteiras das interligações, falando um pouco daquilo que eu mencionei no início, tem diversas iniciativas que estão em curso de estudos, nível de estudos, uma grande interligação asiática, começou a ser promovida pelo GATECO, mas o pessoal da Coreia do Sul, por exemplo, está participando bastante. São transmissões de grande extensão no continente asiático, mas transnacionais. À direita, na administração Obama, foi criado o conceito do overlay, que é um conceito muito interessante, ou seja, em cima da camada de transmissão, ou da rede de transmissão, você tem uma supra-rede interligando as várias regiões com renováveis. Esse é um projeto da antiga administração do Department of Energy, aproveitando a diferença de sazonalidade, de fuso horário que tem no continente, é um continente mais largo, né, do que comprido, no sentido de você otimizar o uso de recursos renováveis por uma supercamada, um overlay em corrente contínua. Essa iniciativa está paralisada pelo momento. A questão da interligação da África com a Europa, tem várias iniciativas, essa é uma delas, o Desertec, com várias propostas de utilização de energia solar, principalmente da África, mas também tem um objetivo aqui de integrar a África à Europa. Se a gente pensar bem, quem é que pode, digamos, dar um impulso para a África, no sentido dela ter o seu desenvolvimento, ter menos pobreza, é a Europa mesmo, né? E a interligação elétrica é um mecanismo de você promover esse desenvolvimento social e econômico das várias regiões, porque você tem que sentar junto, tem que desenvolver projetos, tem que repartir custos, repartir responsabilidades, e com isso você integra de uma maneira mais efetiva um continente que ainda é bastante pobre. A questão da corrente contínua e multiterminal tem eu destacaria 2 projetos, um já em operação na Índia, que é da Power Grid. São 2 terminais retificadores,
São dois sítios de geração, mais à esquerda é geração hidrelétrica. Tem um potencial enorme. Aquela região à direita, na verdade, geograficamente, é no nordeste da Índia, já perto do Himalaia. Tem um potencial de mais de 50 mil megawatts ali, hidrelétrico. No outro retificador, a 400 quilômetros, são geradores hidrotérmicos, e um terminal comum na região de Agra, já operando. Eu participei, na época, como revisor dos estudos. Isso funciona perfeitamente bem. Um outro projeto que nos chama a atenção bastante é o projeto da China Southern Grid, na Índia, muito interessante, 800 kV em linha aérea, 1.300 quilômetros, sendo que o retificador é em LCC, 8.000 megawatts, e os dois inversores são já em VSC, principalmente pelo problema de comutação. A questão do disjuntor CC, por exemplo, nesse caso, ele é resolvido pelo terminal retificador, que consegue drenar a corrente de falta. O que talvez a gente não consiga resolver por esse sistema seria um religamento mais rápido. Eu não tenho conhecimento. É um projeto que até eu acho que vocês estavam acompanhando um pouco, né? Esse projeto da China, não? O INES não estava com... Esse é um projeto interessante, que a gente deveria ter bastante atenção, fazer esse misto de tecnologias. Você pode perguntar, bom, mas é unidirecional. Se for na outra direção, também funciona bem. Eu já vi alguns estudos mostrando que na outra direção também funciona bem. Na China está estudando já um sistema de 800 kV, são 7 terminais em corrente contínua, a tal das redes CC, já em estudos avançados. Outra iniciativa importante, eu chamo a atenção para vocês, um grupo de trabalho do CIGRE, do C135, que acabou de, ou está em vias de emitir o seu relatório final, a brochura técnica, e identificou 13 interligações de grande porte que são potencialmente viáveis do ponto de vista econômico. A gente teria, assim como tem uma rede de fibra ótica pela internet interligando o mundo todo, a gente poderia também pensar ou sonhar em ter uma rede elétrica interligando o mundo todo. Eu não sei se a gente tem muitas outras opções, né? Para as interligações globais, um outro projeto que a gente tem que acompanhar muito de perto é o 1.100 kV da State Grid. São 12.000 megawatts em um bipolo, 3.300 quilômetros, já é um outro patamar. À direita tem um dos módulos do transformador conversor, essa bucha do lado chamado CC, quase 30 metros. É um desenvolvimento tecnológico super importante, feito pela State Grid, junto com a Siemens e com a BB, que a gente deveria acompanhar de perto também. Em termos do mercado corrente contínua, é aproximadamente 200 gigawatts. Esse número varia rapidamente. A Ásia tem pelo menos 1/3 disso. Em cinza são os projetos com LCC. A gente vê o seguinte, que os projetos de GBT ou VSC eles têm um número considerado somente na Europa, pelas interligações submarinas e subterrâneas que existem lá, mas há uma predominância muito grande ainda da tecnologia LCC, praticamente mais de 80% do mercado de corrente contínua de uma forma geral. Bom, vamos falar um pouquinho agora a parte final, os benefícios dos corredores do sistema de corrente contínua, a experiência brasileira. Nós temos 3 conjuntos de bipolos, os bipolos de Itaipu, os bipolos do Madeira e os bipolos de Belo Monte. Essa experiência brasileira de construir bipolos impares eu acho muito interessante.
eu acho que ela tem uma série de vantagens, ela flexibiliza a operação. Eu acho que é uma experiência que está sendo observada por diversos outros países, fazer os bipolos em pares, né? Bom, nós temos o sistema Itaipu, os bipolos são assíncronos, os do Madeira praticamente assíncronos, e os de Belo Monte, conforme o Dr. Mauro falou, já são interligados, ou embedded, né? E tem uma outra característica interessante, são bidirecionais também. A questão da sobrecarga, a gente coloca isso nas especificações como um efeito sistêmico importante. Particularmente, ele é importante no caso de Belo Monte, porque tem aquelas ramais de 500 kV em paralelo. Então, uma evolução que teve nesses editais, né? Itaipu não foi edital, foi uma construção. A questão de sobrecarga em Itaipu era 10% de sobrecarga para uma contingência de polo. A Madeira já foi 33% por 30 minutos para qualquer contingência na linha de corrente contínua. Em Belo Monte, olha a evolução, 33% para qualquer contingência na rede CA ou CC. Já digamos, uma configuração, uma contribuição sistêmica muito maior do sistema de Belo Monte. Bom, aquilo que a gente falou de aproximação, é uma linha de 0 km, então, na verdade, hoje, as usinas do Madeira e de Belo Monte podem ser consideradas como usinas do Sudeste. E aí, toda essa complementação de sazonalidade, de fluxos, né, de água, do water inflows, a gente pode usar visando a maximização da energia a ser guardada nos reservatórios Sudeste para os períodos secos, né? Período seco nosso, né? de mais ou menos de junho até outubro, novembro, depende. E essa diferença de características, de perfis, faz com que a gente tenha um ganho sistêmico muito grande. As pessoas, talvez, eu já tinha falado com o Dr. Mauro algumas semanas atrás, não sei se as pessoas avaliam esse benefício. Falar o último tema, a questão do multi-infeed, sobre os corredores de corrente contínua. Então, a falha de comutação em um bipolo para o sistema CA, digamos que há uma falha de comutação, ela representa, essencialmente, uma interrupção transitória da potência ativa, pelo tempo que durar. Essa queda de potência ativa no terminal receptor é como se fosse uma perda de geração, e é acompanhada, até que os reguladores de tensão consigam atuar, é acompanhada por uma queda de tensão CA na rede. Esta queda de tensão CA é que pode levar à falha de comutação nos outros bipolos. Então, o que se fala muito é que, quando tem falha de comutação em bipolo, induz em outros. Não induz diretamente, induz pela rede CA. Eu até vou mostrar a próxima figura. Quer dizer, a falha de comutação em um bipolo não traz consigo um mecanismo direto de indução à falha de comutação em outros. Isso se dá pela interação do sistema CA. Vou mostrar aqui, vamos olhar só a figura da direita. Eu estudei bastante, tenho estudado bastante esse assunto, principalmente nos anos que eu passei lá no ONS como consultor, né, com a equipe do ONS, equipe de primeira linha. Eu peguei, por exemplo, um sistema com 3 bipolos, 1, 2, 3, né, e eu fiz uma falta no retificador. Por que isso? Porque eu quero fazer uma interrupção de potência e ver o efeito sistêmico no outro lado. Se você dá uma falta trifásica
em Araraquara ou Campinas, ou centros de carga, aí você vai derrubar uma boa parte do sistema. Então, aí você não vê quem é que está causando o quê. Então, olha que coisa interessante. A gente aplicou uma falta no terminal retificador do bipolo 1, e essa é a tensão do lado do inversor, praticamente constante. Por quê? Porque interrompeu a potência ativa, você tem toda aquela quantidade de filtros CA suportando a tensão. Então, ele fica mais ou menos constante. Nos outros dois bipolos, que mais ou menos representaria, digamos, os nossos 3 grupos de bipolo, você tem uma queda de tensão. Mas é uma queda de tensão sistêmica, até que os reguladores consigam regular, porque quando você tem uma perda de potência ativa em um bipolo, você tem uma compensação das outras fontes, certo? Compensar balanço geração-carga, certo? Se você tem a mesma tensão interna das máquinas e um aumento de corrente, você tem uma queda de tensão maior, que é o que a gente vê na curva do meio e na curva de baixo. Mas não são quedas de tensão muito rápidas, não. Daria um sistema de controle bem projetado consegue segurar isso. Mas o que eu queria mostrar, fundamentalmente, desmistificando um pouquinho, que basta falhar um que vai falhar outro, não. A interação se dá pela rede CA. Então, conclusão final, já o último slide, a maior dinâmica dos sistemas de transmissão, o que não tem retorno, a crescente quantidade de informações a serem trocadas e a segurança cibernética. Acho que até que tem um painel sobre isso, não tem? A intensificação do uso de fontes renováveis, a hidroeletricidade como principal fonte de firmamento das renováveis intermitentes, necessidade de diálogo para estabelecimento de grandes interligações, as ditas transnacionais, necessidade de uma melhoria nas tecnologias, linhas e cabos, por exemplo, alguma coisa como supercondutor, e também essa regulamentação entre países para as grandes interconexões, e uma postura mais ativa do setor elétrico, no sentido de convencimento da sociedade para a aceitação de novas instalações de transmissão. A transmissão, ela vai cada vez mais transportar energia renovável. Então, ela não pode ser vista como um marginal ou um mau elemento, ela é um bom elemento. E a transmissão em corrente contínua, foco desse painel, como fator vital para as redes elétricas do futuro. Obrigado. Bom, obrigado, doutor Márcio, aí pela bela apresentação. Eu acho que a questão da transmissão ficou muito bem conceituada, conceitos muito sólidos. Eu acho que criou aí um ambiente propício aí para a nossa discussão. Minha proposta é chamar aí os debatedores, a gente encadear logo com os debatedores, depois a gente abre aí para perguntas para a plateia. Vou começar aqui então com o Dorival, pode ser, Dorival? Então, tem 10 minutinhos, pode ser? Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, parabéns, Márcio, pela apresentação. Você foi bem abrangente, porque a transmissão faz parte substancial desse negócio, né? E tem essa complexidade. Então, acho que você cobriu diversos aspectos, diversos problemas que estão sendo colocados em várias áreas de conhecimento do setor elétrico, e eu gostaria apenas de ressaltar alguns e ajudar nesse debate. Antes de mais nada, eu acho muito importante a gente sempre pensar o seguinte: nós vivemos a complexidade da nossa época, né? Então, se a gente acha que os problemas que nós vivemos hoje são difíceis, imagina como Thomas Edison se sentiu quando ele começou esse negócio. Então, são desafios, e desafios são para serem enfrentados, né? Então, diante de tudo isso, um requisito que está sendo muito discutido e é muito importante, o Márcio já falou de certa forma, é a flexibilidade. O sistema de transmissão, em si, ele não é um fim, né? Ele é um meio, ele é que vai levar, que vai permitir
que a geração chegue lá nos consumidores. Então, o sistema de transmissão, como a gente fala lá na EPE, no planejamento, tem que se virar para resolver o problema. E se virar nem sempre é simples. Nós estávamos com a vida bem confortável aqui na região leste, quando descobriram que tem geração de gás natural. Aí, de repente, chega 10 GB de geração e você tem que planejar um sistema de transmissão que suporte essa geração e que ele sobreviva a faltas e que seja economicamente viável. Assim como, todo dia, a gente tem notícias da entrada da geração intermitente, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas, por exemplo, vai ter um leilão agora em outubro de energia renovável e na EPE tem cadastrado 30 GB de geração solar, 30 GB. E de geração eólica tem cadastrado 20 GB. Né? Esses são os números. Nem toda essa geração se habilita, mas isso é um potencial substancial. Então, diante de 50 GB adicionais, como é que a transmissão vai se virar, né? Então, vem esses problemas. A dificuldade da transmissão, a adaptação da transmissão. Bom, hoje, ainda bem que nós temos uma rede de transmissão bastante malhada no Brasil, acho que é 99, não sei quantos % da rede já é interligada. A gente conseguiu, no Brasil, duplicar a rede de transmissão nos últimos 10 anos, até um pouco mais, só em 230, 500 kV. Portanto, a complexidade continua e a flexibilidade também. Na área de corrente contínua, pelo que a gente vê e pelo que o Márcio já mostrou, o mundo afora, é uma das ferramentas fundamentais para resolver esses problemas, né? Então, se nós estamos achando um pouco difícil conviver com esse multi-feed, com os 6 bipolos que chegam na região sudeste, não é, Mauro? Nós temos mais, né? Temos mais coisa que vai chegar aí. Está previsto já para 26 ou 27, mais um bipolo, que vai chegar na região ali de Brasília, vindo do Nordeste, provavelmente, e, possivelmente, vai haver necessidade de novos reforços de transmissão de grandes troncos de transmissão, não necessariamente apenas em corrente contínua, né? Então, a corrente contínua, o mundo afora, tem permitido essa flexibilidade. Um aspecto muito importante também, o Márcio já, de certa forma, mostrou, quando mostrou aquelas curvas da região norte, né? São os cenários extremos, né? Hoje a gente acha que tem controle, que a seca já passou, que não vai voltar mais, mas amanhã quem sabe o que é que vai acontecer com as nossas bacias hidrográficas, quem sabe o que vai acontecer com os nossos consumidores. Então, o sistema de transmissão não é mais aquele sistema que vai se comportar de uma maneira assim já bem conhecida, ou que vai estar sempre pronto para transmitir uma certa quantidade de potência. Ele pode estar ocioso em certas épocas do ano, mas ele tem que estar lá pronto para responder diante de uma necessidade. Vez por outra, a gente escuta crítica. Bom, eu fiz um caso aqui para fazer um estudo no sistema brasileiro e vi que aquela linha de transmissão ela quase não transmite. Aquela linha ali está com pouco fluxo. Então, a gente sempre pergunta, qual foi o cenário que foi considerado? Em que condição você considerou? Agora, imagina que você tem um cenário que você não considerou. E se aquela linha não tivesse presente, você não teria transmissão. Então, você teria um ponto difícil para você ter essa questão da flexibilidade. Bom, uma outra questão que eu acho que é bastante relevante, que o Márcio também, de certa forma, já tocou, é a questão da nova tecnologia, né? Também esse é um aspecto que nós todos, como engenheiros, técnicos, pesquisadores, professores, o que for, a gente sempre quer novidade. Mas a melhor tecnologia que a gente pode colocar no sistema brasileiro é aquela que entra na data prevista para a operação. Você pode ter a melhor tecnologia, se ela não entrar na data prevista para a operação, ela não serve para o sistema, seja em qualquer lugar. Então, nós temos alguns exemplos de solicitações que chegam para você ampliar o sistema de transmissão,
Como, por exemplo, agora existe muita vontade de se colocar um grande sistema de VSC no Brasil. Bom, aí, como o Márcio mostrou, a gente olha aí para o mundo que se parece com a gente ainda não abraçou essa transmissão de longa distância, com linha aérea, com VSC. Então, a gente tem que ter uma certa cautela para absorver essa transmissão, inclusive quando o custo dela for competitivo, né? Então, esse é um outro aspecto interessante a ser colocado. Com relação à questão do Nordeste, né, que está também muito em evidência, essas eólicas, é importante ressaltar o seguinte, que pelo fato de você colocar um sistema de transmissão em corrente contínua no Nordeste, ligando com o Sudeste e aproximando, como o Márcio já falou, a região Sudeste, você alivia o sistema de transmissão AC, que permite você fazer mais inserções de geração intermitente no Nordeste, né? Além de você ter essa controlabilidade. Uma outra questão importante é o fluxo reverso. Nós não temos controle de todos os cenários. A gente imagina que a gente conhece todos os cenários, mas a gente não conhece. E o Belo Monte já tem transmissão reversa, né? Então, em determinado momento, nós temos que gerar no Sudeste e levar lá para o Norte. Com essas todas as interligações que a gente imagina que vão acontecer no futuro com os países vizinhos, essa questão também passa a ter muita importância, porque os fluxos, os negócios, a geração do mercado livre também é muito criativa, né? Então, você tem que estar com um sistema bastante flexível. Bom, são algumas questões que me chamaram a atenção. Essa questão, finalmente, essa questão do multi-feed, que tanto preocupa agora o nosso operador, né? Também é uma questão que nos preocupa, embora todos nós sabemos que uma das dificuldades tem sido obras que atrasaram, e obras que atrasaram são muito difíceis de se planejar, né? A gente planeja um conjunto de obras e elas não aparecem todas. Então, aparece a dificuldade. Mas eu acredito, como em outros países, como a China, o próprio Canadá, lida com a questão do multifeed e é apenas mais um desafio a que nós vamos ter que enfrentar. E, como o Márcio também já salientou, o multifeed não necessariamente é um problema provocado pelo sistema DC. Então, só voltando àquele exemplo que você deu, Mauro, lá do caso que aconteceu com esse bipolo de Belo Monte, nessa falha que teve lá no Sul e repercutiu no Norte, é importante destacar que, se o sistema AC tivesse bem comportado e tivesse com as obras em dia, o sistema DC teria sofrido a falta, teria acontecido a falta de comutação, mas, com muita probabilidade alta, não teria acontecido nada, porque o sistema teria sobrevivido em função do sistema AC estar fortalecido. Como o sistema AC está com problemas, por atraso e por defeito da proteção, o sistema DC pode até ser considerado, foi o sistema DC que estava aqui. Não, qualquer sistema que tivesse ali, o sistema C não estivesse funcionando, também estaria sujeito à falha. Bom, então, eu acho que são as considerações que eu gostaria de fazer. Eu acho que eu já gastei 10 minutos, né? Ok, doutor Dorival, muito obrigado. Vou passar, então, aqui direto para o doutor Nelson Martins. Ok, obrigado. Mauro, doutor Mauro, doutor Márcio, doutor Dorival, todos, e boa tarde a todos. Agradeço aqui ao Bracier pelo convite e a oportunidade aqui de estar aqui com vocês. E fiz uma série de anotações durante as apresentações do Dr. Márcio, que gostei muito, que é um especialista em HVDC, foi chefe internacional, líder internacional do B4, Comitê B4 do SEGRE, e
Acredito que naquela época a apresentação dele começaria antes do slide 20, 21, a falar do HVDC. Desta vez temos, acho que foi o slide 21, porque ele agora está... tem um cargo agora de Technical Chair do SEGRE Internacional, vice-presidente, eu diria, do SEGRE Internacional, que muito nos honra. E já temos aqui convivência aqui também com o Dorival, no CEPEL. Me lembro que, em 82, você estava lá fazendo um estudo de TNA, ali junto com um grupo do Dr. Márcio, que era chefe desse grupo lá do TNA, e foi mais ou menos a época também que chegou o simulador da ZEA, que foi instalado no CEPEL, ali de propriedade de Furnas, e em parceria com o Furnas e a ZEA, perdão, foi instalado lá naquela época. Então, eu, de repente, me vi envolvido. Eu estava chegando da Inglaterra, um doutor fresquinho, em dinâmica, controle, estabilidade, e, de repente, vi um povo completamente diferente. Eu também não tinha experiência, continuo não tendo em transitórios eletromagnéticos, mas vi ali a preocupação com eletrônica de potência, com simulação em tempo real, com harmônicos, e uma coisa assim, para mim, avassaladora. Então, foi uma época de transição grande que passamos aqui no Brasil, toda essa implantação aí do elo de Itaipu, e que hoje tem uma confiabilidade incrível. Eu não sei, 90 e quanto, 98, 99% do tempo, uma coisa assim. E se você vai aos detalhes daquele equipamento, a complexidade é absurda. Eu estava vendo aqui, lendo um paper apresentado agora no ERIAC, pela turma do UNS, e outro aqui também, UNS Eletronorte, esse da Eletronorte, sobre as funções de proteção do HVDC, do bipolo 1. E são 43 funções de proteção. Uma coisa incrível o nível de detalhes disso. Então, botar isso em operação confiável, e ali um silent sentinel, né, esperando a chegada do defeito, é uma tarefa incrível de heróis e de engenheiros competentes, né? Esse outro aqui, já foi mencionado também pelo Dorival, acho que pelo Mauro, também a questão dos CEPs. Esse artigo aqui foi apresentado no ERIAC, Desafios na Operação dos Bipolos 800 kV Xingu Estreito e 800 kV Madeira. É de uma turma do NS Grande, Neves, Kiesel, Zaroni, você deve saber do paper. Em associação aqui tem um professor de Brasília, meu amigo, o Kleber Silva. E interessantíssimo também a quantidade de CEPs postos em operação, porque esse sistema lá de Xingu já está embedded na rede, né? E então, quando sai há uma falha, ou no AC em paralelo, ou nele próprio, há necessidade de ter rejeição de geração, outras aberturas, rejeição de carga. Então, é uma complexidade enorme. Então, a gente tem energia barata, confiável, mas a um custo alto de homem-hora e de engenharia, e que me orgulha muito a gente, nesse Brasil com tantos problemas de toda sorte,
a gente tem um sistema que funciona com esse nível de confiabilidade, né? E também, muitas das vezes que há grandes apagões, estão associados aos próprios CEPs, que eles só são testados nessa hora, né? E o evento recente na Argentina foi fruto também de um erro lá de ajuste de CEP. O Dorival falou sobre a controlabilidade do elo CCAT, quando inserido na rede, que é a característica do 7º elo que vamos ter, que ele está prevendo que seja comissionado em 2027, unindo as subestações de Graça-Aranha a Silvânia, que é próximo de Brasília, 1.500 quilômetros, 800 kV, 4 gigawatts, e que vai permitir o escoamento da geração eólica, sobretudo, lá do Nordeste. Interessante, Carlos Ribeiro, não sei se você está dormindo, está aí na plateia. Eu lembro de você defendendo a presença de um elo CCAT embedded lá na CETEP. Me parece que era na região de Água Vermelha, se não estou errado. Carlos saiu? Ah, sim. Ilha Solteira. Ilha Solteira, né? Sim. Sobre a tecnologia aí de cabo estrudado e VSC, Dorival mencionou que não estão ainda instalados nos sistemas de grande capacidade, mas eles são a única solução para os cabos submarinos. Então, como disse o Márcio, atualmente vai até 525 kV, apesar de não ser a tensão que está prevista para entrar no Mar Báltico, lá naqueles empreendimentos da ION. É uma tensão mais baixa. Não, 525. É 525 ali? E é interessante, porque são, então, eólicas offshore, e o Mar Báltico é raso. E, então, os geradores de 5 megawatts ou mais são autoportantes, né? Plataforma autoportantes, interessante. A questão do multi-infeed é um enorme desafio para o SIM, como já previsto pelo operador e pelo Dorival, apesar de haver publicações dizendo que não é uma situação tão grave assim. O operador, o ONS, está investindo bastante no estudo detalhado desse fenômeno, com seu simulador em tempo real, apoiando o CEPEL no desenvolvimento do HVDC e verificando seus impactos, maneira de minorá-lo. O Dr. Márcio falou sobre o Desertec, que é a iniciativa europeia, e de envolver os países do norte da África. É uma maneira de aproximar via tecnologia e proporcionando energia elétrica, que é um vetor grande de desenvolvimento. Eu falaria aqui também, tem uma proposta ainda mais ambiciosa, que é o GEI do proposta chinesa, Global Energy Interconnection, que eu acho assim, um pouco, no momento, mirabolante, mas eu achava que a eólica era mirabolante um tempo atrás. Então, a gente vai modificando os conceitos a todo tempo. Então, naquela época que cheguei aqui, há 40 anos atrás, a gente vivia um período de transição para HVDC. Depois deu uma esfriada, ficou só Itaipu como um elo grande, e agora estamos vendo na China, Índia e no Brasil a quantidade de elos como uma solução de botar energia barata nos grandes centros.
E isso também responde esses supergrids, como o Márcio mostrou, ali na Europa, no Desertec, né? Como é que é? Desertec é o nome? E também surge essa questão. Eu escrevi um paper recente, ainda não publicado, sobre a grid of microgrids. Is it the answer? Porque muitos dizem que a grid of microgrids vai acabar com os grandes sistemas de transmissão, o que é uma impossibilidade que nós estamos vendo aí pelas evidências de toda sorte. E entre os muitos fatores aí para manutenção e para o crescimento dessa capacidade de transmissão, são as fontes baratas e as renováveis, offshore, inclusive. Já acabou o tempo. Muito bem. É isso, senhores e senhoras. Obrigado, Mauro. Ok, muito obrigado, doutor Nelson. Bom, vou abrir aqui, então, para a plateia, para perguntas. Nosso tempo, a gente ainda tem alguns minutos, logicamente, então, queria abrir para perguntas aí para a plateia, por favor. Obrigado. Bom, queria parabenizar aí a Se todos. puder se identificar, por favor. Pedro Jatobá, Eletrobras. Obrigado. Queria parabenizar a todos aí pelo painel. Eu tenho a seguinte pergunta. A questão da transmissão está intimamente ligada ao planejamento. Todos esses exemplos aí que foram mostrados, com algumas pequenas exceções das interconexões aí, transnacionais, elas são frutos do exercício de um planejamento de mercados nacionais. Quando você leva para determinadas visões um pouco mais amplas, e principalmente com o aumento da participação da energia renovável, introdução de novas tecnologias, baterias, tudo isso, foi citada aqui a visão da GEIDCO chinesa, né, que tem uma ideia de uma grid global até 2050. Isso vai para um outro patamar, tanto só de desafios tecnológicos, fluxos, mas principalmente de integração de mercados. A minha pergunta vai para a EPE e para o ONS. Como é que vocês veem a questão da integração energética nesse contexto? Bom, a integração energética, propriamente dito, quer dizer, a minha área é mais de transmissão. Então, eu sei que existem estudos, e esses estudos normalmente são conduzidos pela Eletrobras, né? Agora, sob o ponto de vista de preparar o país para essa integração energética, eu acho que nós temos todos os elementos para fazer essa integração. Quer dizer, nós já estudamos o país com 10 anos à frente, mais uns anos na frente, dependendo das obras que a gente estuda. Então, já fizemos vários estudos considerando empreendimentos grandes na Amazônia que não vingaram, como o Tapajós, por exemplo, onde a gente chegou a fazer os estudos praticamente finais de detalhamento da transmissão. Então, acho que nós temos toda a capacidade, seja de planejamento, seja na operação, e, sobretudo, de construção. Acho que o Brasil amadureceu. É impressionante como a gente tem informações, como os empreendedores, as empresas de engenharia conseguem e têm conseguido enfrentar situações na região amazônica, que não é muito simples, e tem dado conta do recado. Quer dizer, a informação que nós temos, por exemplo, é que o Bipolo 2 de Belo Monte vai ser antecipado 2 meses. Então, já é um grande feito, uma linha de 2.500 quilômetros ser antecipada 2 meses. E a integração com outros países também, eu acho que é só uma questão mais de acerto com os outros países. Mas, em termos de tecnologia, integração
E a alocação desse recurso de geração no país é só uma questão de ter mercado no país para absorver, né? Bom, visão do ONS, na verdade, nós não temos horizonte de planejamento, nem chamamos de planejamento para não ter nenhum choque aí com a EPE. O PAR tem a visão agora, eram 4 anos, agora são 5 anos. O que acontece é que, em geral, há algum defasamento em relação ao que foi planejado. Esse problema que foi mencionado aqui de multi-feed, por exemplo, ele acabou ficando agravado por conta do atraso de toda a transmissão em corrente alternada. Os estudos que a EPE fez, eles não identificaram os problemas que estamos identificando nesse momento. Embora o aumento do sistema CA ele traga uma proximidade maior entre os bipolos, a recuperação é muito mais rápida quando você tem um sistema CA forte, por exemplo. Então, o que temos que fazer, nesse caso, é sempre ter uma visão antecipada dos problemas, né? Se atrasar uma obra, o que vamos fazer? E agora a gente está lidando não só com atraso, mas também com adiantamento de obra, né? Você pode falar assim, não, mas se adiantar é melhor, mas o adiantamento também traz problema, que nós temos que lidar com uma série de pré-operacionais que vêm como uma avalanche, aqui como o Dorival adiantou, o bipolo lá 2 de Belo Monte adiantou, quer dizer, na verdade, eu acho que o contrato era para janeiro do ano que vem, né? Dezembro desse ano, de 2019, e vai entrar em operação no final desse mês. Então, assim, a quantidade de estudos é muito grande, ele vai entrar, algumas outras obras não entraram, não necessariamente todas as obras entram sincronizadas entre si, e aí, quer dizer, os estudos têm que levar em consideração essa situação. E é por conta disso que desenhamos e projetamos todos esses sistemas especiais de proteção, que, no fundo, são para cobrir, em geral, essa deficiência na transmissão e essa falta de sincronismo entre as obras, né? Mas estamos sempre tentando antever o que vem em termos de adiantamento, atraso de obra, de novas tecnologias, aí em sincronia, com a máxima sintonia que a gente tem aí com a EPE, mas, por mais que a gente mantenha essa sintonia com eles, o que acontece na vida real é sempre diferente do que se prevê, né? Boa tarde, eu sou Vinícius, da Celesc. Eu gostaria primeiro de elogiar, né? Eu acho sempre muito importante conhecer assim, pessoas há bastante tempo no setor elétrico, com bastante especialidades e rodagens no setor elétrico. É uma aprendizagem muito boa para mim, especialmente que eu sou administrador, apesar de estar trabalhando no setor elétrico. E eu acredito o seguinte, que uma das questões, talvez, que a gente poderia tentar esclarecer melhor nesse momento também o empoderamento maior dos consumidores, né? O jeito que a gente sempre fez, que é uma vantagem que o Brasil tem de ter uma matriz limpa, ter uma geração hidrelétrica na sua maior parte, ela centraliza a geração, o comando da geração na ONS, né? De certa forma, os despachos e tal. Mas eu digo, essa flexibilização de centralizações de gerações, inclusive a distribuída, etc., ela exige também um contramovimento, né? Que seria essa descentralização de planejamentos também mais setoriais e mais rápidos para essas dinâmicas, né? Então, eu queria entender de vocês esse posicionamento, assim, como que a gente poderia entender que... Eu acredito, o ponto pessoal meu, talvez esteja equivocado, que a gente tem essa vantagem de sermos limpos, mas temos também uma desvantagem de sermos, talvez, um dos países mais centralizados na sua operação, e isso deveria ser um ponto a se ver. Não sei, eu queria só ver a opinião de vocês quanto a isso. Obrigado. Posso responder? Acho que uma das razões que nós somos centralizados é porque somos hidro. Você não pode ter um país hidro com cascatas, com várias utilities, se você não tiver um órgão superior que gerencie o uso ótimo da água. Então, eu acho que não tem como escapar. É uma benesse o fato da gente ser centralizado. Eu queria só chamar a atenção o seguinte, por absurdo, a gente fala, tá bom, então vamos para a geração distribuída,
não vamos expandir mais a rede de transmissão. Quem é que topa isso? Bom, eu gostaria de complementar o seguinte, dentro das nossas projeções lá na EPE, nós temos uma informação, já uma previsão, que nos próximos anos nós temos a possibilidade de ter 12 GB de geração distribuída solar. E a maior parte dessa geração é na região sul-sudeste. E a gente está pronto para receber essa geração. Não temos, quer dizer, é claro que o Brasil, pela sua distribuição geográfica, pela sua distribuição populacional, pelo nível de renda, nunca vai, quer dizer, está longe de ser como em alguns países na Europa, onde a geração distribuída começa a aumentar e a geração centralizada, como você falou, pode até diminuir. Não, a gente vai crescer em todos os lados ainda até a gente ter uma situação mais equilibrada. Mas ressaltando que a geração distribuída no Brasil está avançando, e 12 GB é mais ou menos a potência instalada no Nordeste da maneira centralizada. Bom, mais alguma questão? Bom, se não tem mais nenhuma questão, eu ia fazer só uma consideração final. Assim como nós vimos aqui que as fontes renováveis, intermitentes, precisam também das fontes hidráulicas e outras para serem reguladas, né, que tem inércia, por exemplo. Também os sistemas HVDC, que é um tema que nós estamos discutindo aqui, precisam do sistema AC, ou seja, em especial o LCC que foi apresentado aqui pelo Dr. Márcio, que são transmissão que precisam do sistema AC para fazerem a comutação. Em especial, a interrupção das válvulas, de fato, ela é feita pelo próprio sistema AC. Ou seja, quanto mais robusto for o sistema AC, melhor o desempenho do sistema DC. Ou seja, essa combinação ela é muito importante, a expansão conjunta, combinada, ela é muito bem-vinda, né? Então, o que a gente está vendo nesse momento é uma expansão DC e alguma dificuldade que nós estamos vivendo, no fundo, é o atraso do AC. Então, você pode dizer, não, mas DC não é... Claro que ele é importante, mas ele precisa estar combinado também com a expansão do sistema AC, ou seja, um depende do outro, né? Então, não podemos expandir só em AC, o DC tem a sua importância, mas o DC expandir-se sem um sistema AC adequadamente também traz deficiências. Da mesma forma que a gente viu, a renovável ela traz muitos benefícios, ela é uma fonte que é infinita, né? O vento vai sempre existir, assim como o sol, mas ela sozinha ela não dá conta, porque ela precisa de regulação, então ela precisa também das outras fontes. Então, só para fazer uma comparação do que a gente vinha discutindo, elas tá tudo junto, né? Transmissão com geração, mas eu quis fazer essa comparação que uma fonte depende da outra, uma transmissão também depende da outra. No caso do VSC, essa dependência é menor, mas existem outros problemas, né? Então, a própria conversora faz a comutação, ela não depende da rede, mas aí tem outras questões. Hoje a aplicação é muito mais para cabo, como o doutor Márcio mostrou, tem um custo mais elevado, então ela se presta mais para aplicações aí de cabo submarino, aplicações offshore, e algumas situações também de transmissões assim, mais curtas que tem na Europa, onde precisa de reversão rápida de potência, situações mais específicas
não exatamente a que nós temos hoje no Brasil. Eu queria perguntar se alguém mais aqui na mesa, não a mesa física, né, tem alguma consideração adicional. Doutor Nelson, por favor. Obrigado, doutor Mauro. Tentando complementar aí as nossas respostas ao colega da Celesc, lembrando da palestra de ontem, das palestras de ontem, não sei se você estava aqui, o colega Rodrigo como chama? Absolar, estava bastante otimista se apresentou bastante otimista com o potencial, com a regulação existente, que favorece o desenvolvimento o crescimento, né, exponencial dessa tecnologia. E então que tem aí, no caso, um espírito democrático, acredito. E com relação a outra palestra de mobilidade urbana, mobilidade elétrica, né? E onde os colegas da Copel vieram aqui, fizeram a convite aqui do doutor João Barros e Pedro Jatobá, fizeram um belíssimo painel, e aprendi muito e gostei muito de todas as apresentações do moderador, mas gostaria de trazer aqui à pauta uma questão que surgiu na Academia Nacional de Engenharia. Ali temos um grupo de energia coordenados por nosso antigo chefe aqui, doutor Márcio, o doutor Lepec, e a apresentação do Eduardo Serra, apresentando como apresentou o ônibus elétrico, como foi apresentado ontem aqui também, como uma solução para a redução da poluição urbana das megacidades, e também um estudo preliminar de como seria se toda a frota a ser produzida nos próximos anos fosse só de veículos elétricos. Aí fez-se um pequeno cálculo ali, com a participação de todos, e chegou-se à conclusão que era necessário 3 gigawatts de crescimento de geração para atender essa demanda do carro elétrico. O nosso antigo presidente da Eletrobras, doutor Altino, também falou assim, seria impossível, é uma coisa muito difícil de conseguir. Eu acho que mesmo considerando aí o crescimento das eólicas e tal, e quem é que vai firmar as eólicas? Então, são questões, né, que aí suportam um pouco essa tese do desenvolvimento do carro híbrido também. Porque ontem, me parece que o painel foi assim bastante otimista com relação à capacidade da rede em suprir essa geração. Não sei se o nosso presidente da Brade aqui gostaria de se manifestar. Ele estava... Ok. Agradeço. Era isso que tinha a falar. Ok. Bom, mais alguém tem alguma consideração aqui? Aí na plateia? Se não tem, então acho que podemos finalizar. Ok, agradeço aí a presença de todos. E o coffee break está servido aí. Temos alguns minutinhos mais, né, doutor João? 10 minutinhos, então. Obrigado aí a todos.